Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quinta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estás preocupado e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhe: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho deste dia nos traz essa reflexão, mas nos traz também essa verdade, que Deus ressuscitou dos mortos. E os apóstolos ensinam que esse restabelecimento é algo que deixa eles alegres e atordoados, surpresos. Mas então Jesus começa a lembrá-los das Escrituras para mostrar que estava apenas se cumprindo o que eles já tinham ouvido, que já tinha sido anunciado a eles. Então o Evangelho vem nos trazer essa verdade, desse anúncio, desse Cristo ressuscitado. Nos traz essa verdade que Deus é o centro de todas as coisas, que por isso devemos glorificá-lo. A aparição desse Cristo ressuscitado de Jesus indica que ele não é um fantasma, como o Evangelho vai dizer, ou uma ilusão. Porque se assim o fosse, a nossa esperança seria vã. Mas a nossa esperança não é vã, porque ele ressuscitou. Então, eu te convido neste dia, meu irmão, minha irmã, a ler e reler esse Evangelho, a fazer memória, a guardar essa palavra, para que possamos sempre relembrar, fazer esse processo que Jesus fez com os discípulos, que ao falar das Escrituras, a inteligência deles foi se abrindo para entendê-la. Mas para isso é necessário conhecer as Escrituras. Então por isso eu te convido para ler e reler, para que a fé seja mantida, a esperança não seja vã. Cristo ressuscitou. E isso é fato, isso é verdade. E Ele está no nosso meio. Por isso Ele diz aos apóstolos, Ele se põe no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." Porque tudo que vem de Jesus, que vem de Deus, nos gera paz, nos gera alegria.
porque é a certeza de que estamos tendo o melhor, a confiança de que não estamos desamparados, que Ele está conosco. Por isso possamos ficar em paz, porque Ele está conosco, porque Ele ressuscitou. E o Evangelho desse dia termina nos dando uma ordem. Por isso que ao terceiro dia e no seu nome, por causa da sua ressurreição, serão anunciados a conversão e o perdão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunhas de tudo isso. O Evangelho nos dá essa ordem para sermos testemunhas de tudo isso, para anunciarmos a conversão e o perdão dos pecados, no nome de Jesus. Então que possamos ler e reler esse Evangelho neste dia e também colocarmos em prática essa ordem com aqueles que encontramos, com aqueles que conhecemos. Porque as pessoas têm sede, nós temos sede, temos fome, e não é fome só de comida, mas é fome da palavra. Porque tão importante quanto alimentar o corpo é alimentar a alma. Quantas pessoas não conhecem ainda ou não tiveram essa experiência com Jesus, com a palavra? E quantas pessoas nós vamos encontrar nesse dia que nós podemos alimentá-los com a palavra boa, com esse anúncio de que Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou para isso, para a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Então que possamos anunciar, alimentar aqueles que nos encontram com esta palavra, saciar os uns nos outros essa fome, essa sede de Jesus. E que assim possamos falar àqueles que nós encontrarmos nesse dia: a paz esteja convosco, porque Jesus ressuscitou, Ele está no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, né, e nos conduza nesse dia para isso, para sermos testemunha da sua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.